Então, a nossa aula vai ser sobre aproveitar todos os princípios que a gente teve de anatomia e aplicar isso em forma de desenho, mas uma forma sempre bem solta, né, bem leve. Então eu peguei essas imagens da internet aqui, de algumas posições, só para ter como parâmetro. Tá? Então, para a gente começar a desenhar, a gente começa sempre por uma estrutura bem simples, né? Só para a gente ter a referência aqui, né? Usar a referência da postura, né? Do corpo do personagem que a gente está construindo, né? Então eu vou criar aqui uma base, né? Baseada aqui na postura da modelo, né? Usar uma referência aqui para poder fazer a construção, né? Então tem aqui uma base, né? Então a partir disso aqui, ó, dessa construção que a gente consegue ir fazendo um estudo do personagem. Então colocando aqui a linha do quadril, né? Joelho, perna. Então a ideia é estudar de forma bem solta, né? Estudar o corpo, de repente, algumas variantes, né? Para a gente poder entender como é que está a anatomia a partir daquilo que a gente viu. Então a gente tem aqui um estudo bem solto, né, do personagem. Né? E aí a gente pode colocar alguns elementos, ó, só para a gente ter uma referência aqui, né? Sem colocar detalhe na musculatura, né? Então a gente pode fazer. Além disso, a gente pode também criar algumas posições a partir das referências que a gente tem, né? Por exemplo, usando uma base aqui, depois construindo algumas posições, né? Lembrando as medidas mais ou menos que a gente usou para a construção, né? A gente consegue construir o personagem. Ó. Que a ideia é colocar o personagem em posições diferentes, né? Mais a estrutura dele mesmo aqui. Ó. A gente colocar apenas esse estudo mesmo, e aí a gente pode aprimorar também o estudo, né? Colocando ele num estágio mais próximo também, desenhando alguns elementos aqui em relação ao que a gente já fez, né? De mão, braço, perna, né? A gente escolheu uma estrutura, trabalhar em cima dela, né? De forma bem solta primeiro. E depois que a gente faz essa forma, a gente pode de repente escolher aqui uma delas, né? Escolher uma forma que a gente desenhou e aí nessa forma a gente trabalhar ela
com maior número de detalhes, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode começar a detalhar mais. Deixa eu criar uma outra aqui. Então, usando a referência ali da estrutura de baixo, né? Começar a trabalhar mais. Começa a finalizar mais, né? Vai aprimorando o traço em cima daquilo que a gente viu em relação ao mão, perna, né? Vai melhorando aqui esse primeiro esboço, né? Conseguindo dar um acabamento melhor aqui, né? Na estrutura. Então, de repente, a gente usa uma referência, mas aí a partir daquela referência você pode ir inventando, criando um outro personagem, né? Uma outra estrutura, né? Então você não precisa necessariamente fazer igual aquilo ali que você está vendo, mas ele serve só como uma base para você poder desenhar, né? E aí criar o personagem que você quiser em relação a isso, né? Em relação àquela primeira estrutura que você fez. Eu fiz uma aqui bem rápido, só para vocês terem uma ideia. E aí jogar um pouquinho de efeito aqui. Deixar ela com mais quadril aqui, peraí. Igual modelo ali, né? É legal ter a referência que aí você pode também ir trabalhando, né? Mudando aqui de acordo com a sua referência. Que a ideia é você criar, né? Criar a partir de uma base, né? Então a ideia é fazer isso, estudar em várias posições diferentes, usar sempre uma referência de base aqui, né? E aí você desenhar posições diferentes desse personagem, correndo, andando, né? E aí você pode escolher uma e acaba finalizando ela, colocando mais luz de sombra, vestindo com uma roupa diferente, né? Colocando um outro acabamento, né? Criando um personagem aqui, né? Um modelo. Aqui, tá vendo? Tudo começa com um risco, né? Um primeiro estudo,
e aí depois a gente vai aprimorando esse risco, inventando em cima dele. E dá para fazer milhões de coisas diferentes aí a partir disso, né? No caso aqui eu posso mudar a posição do braço, né? Fazer esse braço, em vez de para baixo, fazer mais para cima, fazer mais assim, como se fosse o atleta que vence lá a corrida. Mudar aqui a posição da cabeça, colocar mais de lado, né? Colocar o outro braço mais para cima aqui também, ó. No estudo as coisas vão mudando, né? A gente começa com uma ideia, e aí ó, o estudo justamente é isso, é para a gente poder mensurar o que dá para criar, o que eu posso fazer de novo, né? Então a partir disso você pode inventar a posição que você quiser em relação ao personagem. Quem controla o resultado é você nessa hora, né? Então a ideia é juntar isso, é juntar os elementos que a gente já viu, juntar aqui o braço, tronco, as pernas, né? A postura, o ângulo aqui, né? Mudar, ele colocar em posições diferentes, né? Ter como base usar de repente uma ideia de profundidade aqui para colocar o personagem e treinar posturas diferentes, né? Isso é legal, mas de uma forma bem solta, né? A gente não está falando em questão de arte finalização, mas está falando em fazer isso, né? Rabiscar bastante, deixar uma linha solta. Outras possibilidades que a gente tem é uma coisa que um outro desenhista falou, né? Que eu também vi, que a gente pode sempre trabalhar com isso aqui, ó, fazer com que a linha, na verdade, você não tire a linha do papel e comece a trabalhar com ela direto, né? Então só para você não vai tirar a linha, né? Não vai levantar o lápis, né? Então você vai fazendo isso aqui direto, rabiscando só para ter uma ideia de formato, é uma linha contínua, né? Isso aqui é legal porque você vai aprimorando a tua ideia de desenho, né? Então isso aqui é um esboço que você não levanta o lápis, eu não estou levantando o lápis para poder desenhar, né? Estou fazendo ele direto, tanto que a linha aqui ela está contínua, né? Então quando a gente faz isso aqui, ó, a gente desenha ela direto, de forma contínua, a gente consegue entender melhor a estrutura, né, a forma. O desenho não fica bonito, mas ele te ajuda muito em termos de você reconhecer o formato de um objeto, né? Então aqui, tá vendo? Eu não tirei, não levantei a linha, né? Ela está contínua, né? Eu não tirei o lápis daqui, eu continuo fazendo com ele direto, e aí estou gerando aqui um formato a partir disso, né? A gente vai ter um estudo aqui de volume, tudo, a consciência, né, do volume, da forma a partir desse esboço. Então isso aqui é um esboço, tá? É o esboço. A ideia é esboçar posições diferentes com o corpo, né, baseado numa observação, ou tentar também criar a partir desse traço contínuo, ok? Então é isso.